nome do Salvador Jesus. Amém. Nós estamos começando um novo tema. Eu tenho certeza que esse tema pode ser um encorajamento para a sua vida. A nossa oração é essa: que você desenterre dons e talentos que talvez estejam guardados aí. Entenda a importância de você exercer esses dons e talentos na sua caminhada, no seu lar, na sociedade e na igreja de Cristo Jesus. Uma senhora chamada Anne Mary Robertson Moses tem uma história muito interessante. Ela era uma senhora que vivia num ambiente de agricultura, cuidava do lar, cuidava das atividades da casa, costurava, bordava e criou 5 filhos. Com o passar dos anos, ela foi desenvolvendo uma artrose. E aí já não conseguia mais bordar. Por causa dessa limitação, ela pensou: o que eu posso fazer agora? E ela começou a pintar quadros. Mas sabe quantos anos tinha quando começou a pintar quadros? 76. 76 anos pintando os quadros, e pediu que o dono da farmácia local permitisse que ela colocasse os seus quadros em exposição. 2 anos depois, com 78 anos de idade, um colecionador visitou aquela farmácia e viu os quadros e ficou encantado com os quadros. Comprou os quadros, levou para Nova York, colocou numa exposição no Museu de Arte Moderna em Nova York. E a partir daquele momento ela se tornou uma celebridade, com 78 anos de idade. Ela pintou mais de 1.500 quadros e pintou até alcançar mais de 100 anos de idade. Nunca é tarde para começar. E mais do que isso, algumas vezes na vida nós vamos vendo alguns impedimentos que nos vêm ao encontro, e nós pensamos que aquilo é o fim de tudo, quando na verdade pode ser o começo das coisas. Nós olhamos e falamos: puxa, eu não vou mais poder fazer isso, eu não vou mais poder fazer aquilo, aquilo está fora do meu radar. Mas talvez Deus, gentilmente, esteja conduzindo tudo isso, para que você descubra uma nova fase na sua vida, ainda mais frutífera, ainda mais promissora. Mas o que você não pode é se fechar para as possibilidades do que Deus pode fazer em sua vida. Quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? Quais são as suas habilidades? Quais estão aí empoeiradas, escondidas? Quem sabe algumas você ainda vai descobrir nessa jornada que teremos ao longo desse mês. Pablo Picasso, pelo menos é atribuído a ele, o seguinte pensamento. Disse assim: o sentido da vida é encontrar o seu dom. O propósito da vida é distribuí-lo. Se você identifica qual é o seu dom e qual é a sua habilidade, você não pode deixar isso escondido. Jesus disse que não se coloca uma lamparina embaixo da cama, mas você coloca num lugar em que ela possa iluminar o ambiente. Quais são os seus dons? Quais são as suas habilidades? Pode ter certeza que todos nós temos pelo menos um. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos de 4 a 6. 1 aos Coríntios 12, de 4 a 6. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, NVI. Se você encontrou, diga amém. Há diferentes tipos de dons, mas o mesmo Espírito os distribuiu. Há diferentes tipos de ministérios, mas o mesmo Senhor. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Bom, se Picasso está certo na sua afirmação
de que descobrir o dom nos dá o sentido da vida e distribuir o dom nos dá o propósito da vida, quer dizer que quando entendemos quais são os nossos dons e habilidades e colocamos esses dons e habilidades para funcionar, nós encontramos contentamento. A vida passa a fazer mais sentido. Não há nada pior do que passar a sua jornada breve nessa terra e de repente olhar para trás e dizer: desperdicei. Nada pior. E um caminho para encontrarmos esse sentido e propósito é descobrirmos nossos dons e habilidades. Nesse texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. A igreja de Corinto, sem nenhuma provocação aos corintianos no recinto, era uma igreja problemática. Não sou eu que digo isso. Era problemática porque era uma igreja dividida. Ela era dividida entre a sua liderança, os seus membros. Eles tinham uma arrogância quanto à questão das suas habilidades. Colocavam que a habilidade deles era mais importante que a habilidade do outro. Diferentemente do nosso grupo de louvor, todo mundo quer os instrumentos bem harmonizados, no mesmo volume. Aquela turma de Corinto queria sempre o seu instrumento mais alto que o outro, porque na cabeça deles, o instrumento que ele tocava era mais importante que o instrumento de todos os outros. Até um livro intitulado Catástrofe Corintiana, de novo, nada a ver com futebol. É uma discussão sobre os problemas que aquela comunidade vivia. O apóstolo Paulo foi o fundador dessa igreja. Ele fundou por volta do ano 50 depois de Cristo, 51. 4 anos depois, ele tem que escrever uma carta. E quando ele escreve essa carta, e na mente de Paulo, veja, na mente de Paulo, se passaram-se 4 ou 5 anos da sua caminhada cristã, você já deve ter amadurecido. Se passaram-se 4 ou 5 anos e você continua ainda sofrendo de inanição espiritual, lidando com os mesmos problemas, você se tornou uma pessoa cronicamente imatura. Graças a Deus não temos ninguém no recinto assim. Carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2. Paulo diz assim, 4 anos depois, talvez 5. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Quer dizer, passou 4, 5 anos, eles continuam meninos, continuam infantis. E qual é a característica dessa infantilidade? Conflito, briga, disputa, encontrar alguma coisa para ter uma encrenca. Eu fiz parte de uma igreja, não vou dizer qual, nem sob ameaça de morte com arma de fogo. Talvez com arma de fogo eu diga. Mas essa igreja, todas as vezes que eu tinha uma reunião para fazer com eles, uma assembleia geral, era um trauma. Eles vinham prontos para briga. Ninguém buscava ali uma atitude de encontrar harmonia para crescimento. Se A dissesse sim, o B dizia não. Imaturos. Paulo, então, ao olhar para essa comunidade, ele quer demonstrar que essa ruptura grosseira em torno de líderes, personalidades ou em torno dos dons era uma meninice que precisava ser corrigida. E uma das suas afirmações começava por valorizar e entender que todos têm algum dom. E que todo dom e habilidade é importante. Eu gosto de ilustrar, e já disse isso aqui algumas vezes, que eu admiro profundamente aqueles que dedicam o seu talento no som, lá na operação do som. Porque é um ministério invisível. Se o ministério deles lá hoje for bem sucedido, 100%, vocês nem vão perceber que eles estavam aqui. Olha só, o ministério deles bem sucedido, eles ficam invisíveis. Agora, quando dá todo mundo olha para trás.
Eles são reconhecidos não quando a coisa vai bem, mas quando vai mal. Agora eu pergunto: o ministério deles é importante? Então vamos dar uma salva de palmas para encorajar eles. E algumas vezes nós valorizamos apenas aqueles que estão mais visíveis. Paulo escreve assim, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. A cada um, ou seja, todas as pessoas recebem pelo menos um dom, pelo menos uma habilidade. E essas habilidades são importantes, mesmo aquelas que pareçam ser mais fracas. Paulo, na sua analogia do corpo, diz que elas são indispensáveis, que elas são extremamente importantes. Numa orquestra, eles têm um instrumento que eles chamam de flautim, o piccolo, que é uma flauta pequena, quase desconhecida. Se seu filho chegar em casa e falar: pai, eu estou com vontade de me tornar um músico, eu quero tocar flautim, você vai dizer: que é isso, meu filho? Vai tocar cello. Mas o flautim é importante, é um instrumento que vai tocar uma oitava acima, que vai dar um clímax, um brilho, é naquele momento. Agora é você. Quando a batuta do maestro aponta, ele diz: agora é você. E um pai orgulhoso lá no fundo aplaude: esse menino toca flautim como ninguém. É importante. Eu posso não entender a importância, e Paulo enfatiza isso. Capítulo 12, versículo 4, voltando ao nosso texto, capítulo 12, versículo de 4 a 6, Paulo diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o mesmo Espírito os distribui. Há diferentes tipos de ministérios, mas o mesmo Senhor. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Por que isso é tão importante? Porque você não foi esquecido por Deus. Você não foi esquecido por Deus. E o que quer que você esteja vivendo nesse momento da sua vida, há uma habilidade, há um dom, um talento que Deus confiou a você. E que você vai encontrar contentamento de fato, e a sua vida vai ter uma dinâmica quando você exercer esse dom e esse talento, por mais discreto que ele pareça ser. Faz uns anos eu conheci esse irmão querido. Me convidaram para fazer uma visita a ele. E o Júnior e eu fomos até lá, acho que tinha mais alguns irmãos. Ele ficou cego quando tinha 12 ou 13 anos de idade. Quando eu cheguei na casa dele, ele era um ouvinte do programa de rádio que eu tinha em São Paulo. Na época, acho que era Musical FM, não me lembro bem. Ele tinha caixas e caixas de sermões que ele me ouviu pregar. E ele escreveu em braille, para que pudesse compartilhar com outras pessoas. Na nossa igreja em Suzano, tem uma irmã muito querida, a Enessi, Isabel e Marcos conhecem. Nos últimos anos, a Enessi perdeu a visão. E ela está me dizendo que está aprendendo agora a ler em braille. Imagine o que aquele irmão tem produzido hoje, escrevendo em braille, não apenas as mensagens que eu preguei, mas de tantos outros, e compartilhando com pessoas que de outra forma não teriam acesso à leitura. Qual o seu dom, qual o seu talento nesse momento da sua vida? Porque Deus não esqueceu de você. Não é que Ele passou de largo e disse: para você não tem dom, não tem talento, não tem habilidade. Talvez você apenas não tenha percebido ainda. Bem, deste texto nós vamos extrair 4 lições importantes, vendo que dons vêm em tamanhos, formas e cores diferentes. Vamos começar primeiro considerando o que eu chamo de faculdade, para facilitar, capacidades diferentes. Capítulo 12, versículo 4, na parte A, diz: diferentes tipos de dons. Faculdades diferentes, habilidades distintas, que Deus distribui às pessoas. Importante esclarecer.
Os estudiosos dessa área costumam fazer um contraste entre talento e dom. Talento seriam aquelas habilidades com as quais nós nascemos, habilidades naturais. O dom seria aquela habilidade que nós recebemos quando nascemos de novo. Quando cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, esse fenômeno é chamado de novo nascimento. Então, quando você nasce aqui, seu nascimento natural, você recebe dons e habilidades. Quando você nasce de novo, você também recebe dons e habilidades. Agora, francamente, do ponto de vista muito prático, não há diferença. Porque se você tem uma habilidade natural e conheceu a Cristo, você deve consagrá-la a Cristo, para a glória dele, para o avanço do Evangelho e para o encorajamento das pessoas que estão à sua volta. E se é uma habilidade que você recebeu depois de convertido, você vai fazer a mesma coisa. Você vai usar para a glória de Deus, o avanço do Evangelho e o encorajamento das pessoas que estão à sua volta. Mas é importante lembrar isso, que há faculdades diferentes, habilidades, capacidades diferentes. Você se lembra de Michael Jordan? Quem se lembra de Michael Jordan? Não era cantor de reggae, ele era um jogador de basquete, famoso, talvez o maior jogador de todos os tempos, talvez. Quando ele deixou as quadras, depois de ser um fenômeno, o Pelé do basquete, depois de deixar as quadras, ele decidiu ir jogar beisebol. Por que ele foi jogar beisebol? Dizem os biógrafos, porque ele queria agradar o seu pai. O pai dele tinha esse sonho de vê-lo jogar beisebol. Como você acha que ele se saiu como jogador de beisebol? Para baixo da média. Por quê? Porque dons e talentos não se exercem apenas para agradar alguém, mas porque se recebeu aquele dom e talento. E veja o que acontece, ele teve uma carreira, eu diria, abaixo da média, no beisebol, talvez medíocre, mas não na quadra. O que acontece é que no beisebol, ele precisa de outro grupo, conjunto de habilidades que ele não tinha. Mas você se lembra de Usain Bolt, o jamaicano velocista? Uma das matérias que mais me fascinou foi uma em que os corredores estão indo desesperados, você vê o rosto deles sem o fechado, colocando cada energia, cada célula do corpo para poder chegar à linha final. E eles filmaram e colocam em câmera lenta. O Usain Bolt vem correndo, sorri, ultrapassa. Os concorrentes ficam todos para trás, os competidores ficam para trás. E quando ele cruza a linha de chegada, ainda tem energia de onde veio isso? De Deus. É um dom. É uma habilidade. Mas quando ele parou com o atletismo, ele decidiu jogar futebol. A carreira dele, o Usain Bolt, durou 6 meses. Por quê? Porque o futebol demanda outras habilidades. Outro conjunto de habilidades que ele não recebeu. Então veja, se nós nos lançamos a exercer uma atividade, um campo que não é o dom, não é o talento que Deus nos confiou, nós estamos caminhando em direção à frustração. E tem gente vivendo a vida inteira frustrado, porque está se dedicando àquilo para o que não foi chamado, não foi capacitado, não recebeu as mesmas habilidades. Alguns vivem assim, tentando agradar um pai que até já morreu. Liberte-se disso hoje em nome de Jesus e viva os dons e talentos que Deus entregou a você. Seja um Jordan, seja um Bolt, mas seja no campo que Deus te chamou para ser. Segundo, nós vemos que há funções diferentes, né? Capítulo 12 de Coríntios 4a. A palavra literalmente aqui, diferentes tipos de ministério, é diferente diaconia.
Diaconia, função, é serviço. É servir de maneira diferente. Quer dizer, nós podemos ter até as mesmas... Então eu tenho um exemplo aqui. Deixa-me ver. Você pode vir, você é do boné, pode vir aqui à frente? Obrigado. Isso, você estava esperando por esse momento. Eu posso ler na sua linguagem física. Se você quiser subir pela escada e vir por trás, quando você vai subindo eu vou arrumar um outro que está louco para vir aqui também. Deixa eu ver. Tiago Amato, que eu acho que o contraste vai ser bom. Você pode vir por ali, por favor? Obrigado. Obrigado. Direitinho do jeito que a gente combinou, né? Isso. Pode ficar aqui, por favor. Ô, Tiago. Fica aqui do... Não, vou deixar você mais para cá. Por causa do golpe de visão. Fica aqui. Muito bem. Aqui nós temos um exemplo disso. Existem ferramentas que são grandes. Aqui, Tiago. Existem outras ferramentas que são pequenas. Essa aqui poderia até ser uma chave de fenda, mas é uma chave Phillips. Quando o homem sabe das coisas, sabe. Uma chave Phillips. Aqui até poderia ser uma chave de fenda, mas é uma chave... Não sei. Abaixa um pouco aí, Phillips. Exato. Essas chaves receberam o mesmo dom, certo? Mesmo dom. Chave Phillips, sim. Chave Phillips, sim. Mas elas têm tamanhos diferentes. Agora, quer dizer que a dele, só porque é uma chave Phillips pequena, não tem valor? Quer dizer que só porque o Tiago tem essa chave Phillips igual do He-Man, tem mais valor? Não. As duas, embora tenham funções diferentes, têm o mesmo valor. Porque depende do momento em que elas serão utilizadas. E o problema na vida é quando nós comparamos o dom e a habilidade que Deus nos deu, o talento que Deus nos deu, a oportunidade que Deus nos deu, com a do outro. E aí, mais uma vez, viveremos uma vida de frustração. Usemos os dons e talentos, as habilidades que Deus nos deu, com a função para a qual Deus nos atribuiu. Vamos agradecer os nossos modelos aqui? Obrigado. Obrigado. Pode deixar. É interessante que na Bíblia nós temos esses escritos inspirados como as cartas de Paulo. E só um louco discordaria que Paulo fez uma obra de arte inspirada em suas cartas. E a carta mais conhecida, talvez, e mais importante do ponto de vista da teologia cristã, é a carta de Paulo aos Romanos. Quem escreveu a carta de Paulo aos Romanos? Foi Tércio, e não Paulo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 16, versículo 22. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, saúdo vocês no Senhor. A carta aos Romanos é uma carta de quem? Não. Eles não sabem. Mas vocês aqui sabem. A carta aos Romanos é uma carta de quem? Pegou, pessoal? A carta aos Romanos é uma carta de... Mas quem escreveu? Tércio. A carta é de Paulo. Mas quem escreveu foi Tércio. Se eu fosse comparar, Paulo seria a chave grande. Todo mundo conhece. Ele é renomado, ele é o apóstolo dos gentios. Mas se Tércio não tivesse produzido o texto da carta, talvez nós não teríamos uma das cartas mais importantes do Novo Testamento, que fala sobre a nossa salvação, sobre a justificação pela fé. Nós precisamos dos Paulos? Sim. Mas nós precisamos dos Tércios? Sim. Não importa se o nosso dom tem grande visibilidade
é reconhecido por todos, ou se o nosso dom é ignorado por muitos. Porque há funções diferentes para os nossos dons, mas todos são igualmente importantes. Terceiro, formas diferentes. Não apenas nós temos diferentes faculdades, dons, habilidades, não apenas nós temos funções diferentes, mas nós temos formas diferentes. Você assistiu o filme Os Incríveis 2? Pois bem, eu assisti Os Incríveis 2 com os meus filhos e eu me relacionei muito bem com o Beto, o senhor incrível, o pai de família, porque ele estava ajudando o filho, o Flecha, com as operações matemáticas. Lembram disso? E aí ele fazia as operações matemáticas e o filho dizia, não pode fazer assim, a forma não é essa, não pode fazer desse jeito. E aí ele desesperado, ele diz assim, quem mudou a matemática? Eu me vi muitas vezes tentando ensinar meus filhos a fazer matemática, o resultado estava certo, eles diziam que a forma estava errada. Já se viu ali? Mas eu quero te dizer uma coisa, há várias formas para se fazer uma operação matemática. E eu tenho até um vídeo do TikTok para provar isso, se você quiser. O ponto é, o fato de recebermos um dom, não significa que a forma desse dom é igual. Unidade sim, uniformidade não necessariamente. Billy Graham foi o maior evangelista do século XX, um trechinho do século XXI. Mas como Billy Graham pregava? Estádios. A minha sogra, Dona Neuza, é uma excelente evangelista. Excelente evangelista. Mas ela nunca pregou num estádio. Provavelmente nunca pregará num estádio. Como ela evangeliza? Ela evangeliza o frentista do posto de gasolina. Ela conversa com ele. Ela dá um folhetinho. Ela evangeliza o garçom no restaurante. Agora, o dom de Billy Graham é mais importante que o dom da Dona Neuza? Não. Mas a forma é diferente. Nós precisamos lembrar que a Bíblia tem esse testemunho. Por exemplo, no mesmo livro, o livro de Atos, nós temos a história de Dorcas. Dorcas era uma costureira que ajudava as pessoas, promovia o evangelho, encorajava os outros, costurando. E temos Lídia. Lídia era uma empresária, comerciante. Lídia, mais importante que Dorcas? Não. A forma é diferente, mas a essência é a mesma. A essência, meus queridos, é a seguinte: a nossa habilidade, nosso talento e o nosso dom deve ser usado para promover o evangelho, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na igreja ou na vizinhança. Deve promover a glória de Deus e deve abençoar o próximo, aquele que está ao seu lado. O dom não é para mim, o dom é para abençoar o outro. É isso que nós temos que pensar. E finalmente, nós chegamos na fonte. Nós vimos que temos diferentes faculdades, nós temos diferentes funções, nós temos diferentes formas. Só para mantermos a nossa estratégia de jogral, alguns nem sabem, né, o que é jogral, mas alguns aqui eu sei que tem idade para saber o que é um jogral. Só para manter nosso estilo jogral, o meu lado direito vai ficar com a primeira palavra, vocês ficam com a segunda e vocês aí com a terceira. Tudo bem? Vamos testar então? Pessoal da terceira. Obrigado. Da segunda. Agora na ordem correta. Muito bem. Apesar de todas essas diferenças, nós chegamos no nosso último ponto dessa manhã, que é fonte. De onde vem? Vem do Deus
Todo-Poderoso. Em Tiago, capítulo 1, versículo 14, nós lemos assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Note o versículo lá em Coríntios, capítulo 12, versículo 4 diz: o mesmo Espírito. Versículo 5 diz: o mesmo Senhor. Versículo 6 diz: o mesmo Deus. De onde vêm as nossas habilidades? Vem de Deus. De onde vêm as nossas oportunidades? Vem de Deus. De onde vem o nosso talento? Vem de Deus. Seja natural, ou seja sobrenatural, seja espiritual, ou seja um talento humano. Tudo isso vem das mãos de Deus e nós devemos usar para a glória de Deus. Deus não esqueceu você. Deus não esqueceu você. E você tem um dom. Você tem um talento, uma habilidade. O texto diz que vem do Pai das luzes. Quer dizer que o que você recebeu é para iluminar onde quer que você esteja. Ilumine a sua casa. Ilumine o seu trabalho. Ilumine a sua vizinhança. Ilumine a sua igreja. Seja você um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E veja o que Ele pode fazer. E não é tarde para começar. Hoje é o dia. Essa é a hora. Você pode começar. Imagine um violino. Alguém tem um violino bonito que um dia ele tocou, mas pelos desencantos e frustrações da vida, ele apanha esse violino e leva lá para o quartinho de bagunça. E deixa lá, escondido, empoeirado, desafinado. Com o passar do tempo, se aquele violino não for utilizado, ele vai começar a empenar. As cordas, as tarraxas não vão funcionar bem. E aquele violino vai ficando ultrapassado, obsoleto. Mas imagine que um dia essa pessoa que tem esse violino ouça uma mensagem de que ele recebeu um dom, recebeu um talento, recebeu uma habilidade de Deus, e ele é responsável por esse dom, por essa habilidade, para promover o Evangelho, a glória de Deus, o encorajamento do próximo. Porque uma música tocada num violino pode sensibilizar mentes e corações, pode trazer uma transformação e um encorajamento tão grande. Mas o violino não vai fazer isso, a menos que ele fala e tire a poeira, lubrifique as tarraxas, afine as cordas, e ainda que as primeiras notas não estejam perfeitas, ele vai começar, e pessoas vão começar a ser transformadas. Uma criança vai sorrir, um casal vai dizer: eu lembro dessa canção, foi quando eu conheci você. Alguém vai ser encorajado por aquele dom. Deus será glorificado. Hoje aqui nós temos pessoas que guardaram o violino, que esconderam lá em algum lugar no canto da vida, dizendo: não, eu não vou mais tocar isso, eu não vou mais mexer nisso, eu não vou mais fazer isso, porque você se frustrou, porque você achou que está velho demais, cansado demais. Eu não sei o que é, eu não sei o que você fazia com tanta intensidade, coragem, ousadia, e agora, depois de tanta pancada na vida, você está desanimado, desistindo. Deus não esqueceu de você. Deus te deu dons e talentos. Veio do Pai das luzes. Brilhe. Brilhe. Mas começa a brilhar em casa. Brilha no seu trabalho. Brilha na sua vizinhança. Brilha na sua igreja. Quais são os seus dons? Quais são os seus talentos?